Bom dia. Bom dia. Tá mais fresquinho hoje, né? Choveu um pouquinho. Quero convidar você nesse primeiro momento do culto, enquanto nós ouvimos o prelúdio, a se achegar a esse Deus, a se alegrar com esse Deus, e para a gente colocar um tom aqui, né, do que iremos orar, uma sugestão. Queria convidar você a abrir Salmo 100, e eu vou ler. Queria que vocês acompanhassem. Salmo 100. Todos encontraram? Diz assim: aclamem o Senhor, todos os habitantes da terra, prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e entrem em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças, bendigam o seu nome, porque o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Que bom, né? Que bom a gente ter um Deus assim. Então, enquanto nós tocamos o prelúdio, quero convidar você a orar e a agradecer, como a gente viu aqui no Salmo, né? A entrar na presença do Senhor com essa gratidão, porque Ele é bom. Vamos orar juntos? Obrigado por esta manhã, Senhor, que nos traz aqui, e nós estamos alegres, Senhor, assim que nós nos achegamos a Ti, reconhecemos a Tua bondade, o Teu senhorio. Nosso pedido esta manhã é que o Senhor possa se alegrar conosco, com os Teus filhos, diante de Ti, cultuando ao Teu nome, que o Senhor também se sinta à vontade para falar conosco, com cada um aqui individualmente, Pai. Nós prestamos esse culto ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero convidar você a se colocar em pé. Nós vamos cantar um hino esta manhã. Nós vamos projetar ele aqui. O hino se chama Chuva de Bênçãos. Chuva de
Hoje nós vamos ensinar uma música nova. Aí eu fico pensando assim, nós temos dois problemas. Um que a música é nova e outro que eu tenho que tocar violão. Que é difícil. E vamos ler a letra? Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. E a segunda estrofe? Então chega o dia de viver tudo o que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir um não de Deus, mas sem duvidar. Sem duvidar do quê? Que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Eu vou tocar o ritmo aqui para a gente aprender, só para a gente ver aqui, ó. Vou cantar o refrão, tá? Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Aí vai ter uma parte que a gente vai cantar só as vozes. Aí vai ser assim, ó. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua. Todo mundo consegue fazer assim? Tem que ir no ritmo, tá bom? Vamos lá? Em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração e se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus.
no início? Vou pegar assim, né? No início. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Não é bom celebrar um Deus assim, tão bom, que continua sendo Deus, todo-poderoso, mas bom? Vamos tocar a segunda estrofe? Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu, e aí chegar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender como não ser, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, 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 Ele continua sendo bom, Ele continua. Legal. Que bom, né? Eu fiquei dormindo ontem, né? Fiquei pensando, Deus continua sendo bom. A gente estava ensaiando, né? Essa música cola na cabeça. E eu espero que ao você dormir hoje, você lembre deste bom Deus, né? Que está esperando te ouvir, né? Esperando te encontrar. Falando em encontrar, o próximo cântico fala a tua voz.
O último cântico desta manhã, cantarei Seu Amor para Sempre. Vamos ficar em pé? Dos montes corre para Teu rio de amor por mim. Eu abrirei Teu coração, deixando a Tua glória. Me alegro por te ver, levantarei as minhas mãos. O Teu amor me alcança e me faz louvar. Cantarei Teu amor pra sempre. Cantarei Teu amor pra sempre. Cantarei Teu amor pra sempre. Cantarei Teu amor. No início dos montes corre para Teu rio de amor por mim. Eu abrirei Teu coração, deixando a Tua glória. Me alegro por te ver, levantarei as minhas mãos. O Teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei Teu amor pra sempre. Cantarei Teu amor pra sempre. Cantarei Teu amor pra sempre. Cantarei Teu amor. Meu coração exultar. E alegria eu canto. Se o mundo conhecerá-te, ele se encherá com a Sua. Meu coração exultar. Nosso coração, Senhor. De alegria eu canto. Se o mundo conhecerá-te, ele se encherá com a Sua alegria. Cantarei Teu amor pra sempre. Cantarei Teu amor pra sempre. Cantarei Teu amor, Teu amor. Cantarei Teu amor pra sempre. Sim, Deus, nós cantaremos Teu amor sempre, Pai. Teu amor sempre está conosco, Senhor. Ele é visível, Ele é palpável, Senhor. Ele nos abraça e nós queremos agradecer ao Senhor por isso. Que esse louvor, essa adoração, os cânticos aqui, Deus, cantados, que o Senhor se alegre com o nosso coração. Nós também queremos pedir que o Senhor possa falar conosco esta manhã, através da mensagem, através do partir o pão. Deus, ser conosco, ser com a Tua igreja. Nós pedimos, nós desde já Te louvamos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Obrigado, amados. Obrigado. Nós, como uma igreja que tem um fundamento na doutrina dos apóstolos, nós cremos e nós estamos com uma grande expectativa da volta de Cristo. Quem está com expectativa da volta de Cristo aqui?
pastor, na verdade eu preciso casar. Amém? Pessoal que levantou a mão aqui, vocês são de muita fé ou não tiveram a consciência diante dessa pergunta. Mas tudo bem. Amém? Tá? Mas amém. Que essa mentalidade, esse espírito, né, possa sempre contornar, né, o nosso ser nessa expectativa da volta de Cristo, em nome de Jesus Cristo. Amém? Por isso, queridos, quando se fala em momento de louvor e adoração, nós precisamos desde já, não digo acostumarmos, mas vivemos com intensidade naquilo que se fala momentos de louvor e adoração. Amém? Nós damos graças, né, ao nosso Deus por esse ministério dessa comunidade e pelas pessoas que Deus tem levantado por gerações. Amém? Deus tem levantado por muitas décadas nessa igreja, né, pessoas vocacionadas nessa área, né, de levitas, né, que realmente ministram o nosso coração, né, que esse momento suba como um aroma agradável à presença do Senhor, que o Senhor continue sendo adorado, reverenciado neste espaço, nesse ambiente, nas nossas vidas. E a minha oração é que Deus continue a levantar novas gerações, e Deus tem levantado aqui, nesse primeiro banco, no segundo banco, até o último banco, em nome de Jesus Cristo. Amém? Que bênção. Então, se você ainda assim não tem uma compreensão do que significa louvor e adoração ao nosso Deus, saiba de que a eternidade, como diz em Apocalipse, vai ser marcada por: tu és santo, tu és santo, tu és santo. Uau! Que mistério, que mistério. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Ok, queridos, nós queremos iniciar uma nova série, tá, nesse tema. Vamos ler todo mundo junto? Ainda há esperança para 4 pontinhos. Ok? Só as mulheres agora. Vamos ler esse tema? 1, 2, 3. Ainda há esperança para 4 pontinhos. Isto. Ok, agora os homens, os machos. Aí sim, aí gostei, é isso mesmo. Macho é isso aí mesmo, é isso aí. Vamos lá, 1, 2, 3. Ainda há esperança para 4 pontinhos. Isto, em nome de Jesus Cristo. Esse é o desafio que Deus colocou no meu coração, e eu estou tentando reler esse livro de Esdras, né? E essa série em que Deus está me desafiando e desafiando a liderança, e com certeza o Espírito Santo de Deus desafia a igreja como um todo também. Eu vejo que a igreja, ela deve caminhar, né, num conjunto como um todo. Não é somente o pastorinho na frente, a liderança, mas toda a igreja, né, num só batismo, numa só fé, numa só esperança. Por isso que eu entendo da importância, né, da igreja toda possa aprofundar, né, vamos dizer assim, mergulhar um pouquinho mais nesse livro, resgatar alguns princípios e preceitos, verdades tão importantes para a nossa jornada como peregrinos, como discípulos de Jesus Cristo, dentro do ambiente, contexto que Deus tem inserido a cada um de nós. Então essa série é fruto, né, do desafio que Deus nos colocou, né, há 2 semanas atrás. Vocês lembram? 2 semanas atrás, pastor, eu nem lembro o que eu tomei de café de manhã. Eu nem sei o que eu tomei, né, o que eu jantei ontem. Mas nós iniciamos um desafio que veio do coração do Senhor com respeito a nós estarmos orando, meditando, né, de manhãzinha. Foi um momento breve, mas foi um momento assim muito de Deus. Nós tivemos as nossas reuniões de oração, né, de segunda a sexta-feira. Então foram 10 encontros, 10 momentos na presença de Deus, não somente o pastor, mas a igreja como um todo, conversando, orando, né, e como fruto, né, dessa experiência que eu tive, e eu quero compartilhar com vocês. Tudo bem? Então, essa série tem como fruto, né, desse momento que nós tivemos como liderança,
como igreja, e a gente quer estender a gente não quer ser um cristão, né, egocêntrico, né, egoísta, né? Não, Deus me ministrou isso para mim e eu quero guardar aqui para mim. A gente tem que ser como criança. Você lembra quando você era criança, quando você recebia algum presente, o que você fazia? Você colocava debaixo do seu colchão, você ia, o mais simples que fosse. Eu lembro quando meu pai, quando viajava, ele trazia um Prestígio, um chocolate Prestígio. O que é isso, pastor? Procura no Google depois, tá? Mas quando meu pai vinha, né, vinha para São Paulo, né, e quando ele voltava, ele trazia um Prestígio e trazia um pão sovado, né? E a gente então se alegrava, e, né, olha, ganhei esse Prestígio, quer um pedaço? Naquela época acho que eu não era convertido, eu só mostrava, olha, que eu ganhei, pum, comi tudo. Mas tudo bem, que nós sejamos uma igreja que experimente, né, do mover do Espírito Santo de Deus, um Deus da revelação, um Deus que falou tantas coisas no passado, tem falado nos dias de hoje. Eu oro para que as futuras gerações continuem realmente tendo essa intimidade com o Senhor e buscando provar das bênçãos do Senhor. Então nós não queremos, eu não quero reter essa bênção, eu quero repartir com a igreja e juntos alinharmos nos desafios que Deus tem colocado para cada um de nós como igreja. Amém? Ainda há esperança. Então está dentro de um contexto, né, com certeza do livro de Esdras, mas neste versículo, né, na minha versão está então Esdras 10:2, fala assim: então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus, casado com mulheres estrangeiras, dos povos de outras terras, mas no tocante a isto, ainda há esperança para, olha a revelação dos pontinhos aí, ó. Ainda há esperança para Israel. Ainda há esperança para o seu casamento. Ainda há esperança para o seu sogro, para a sua sogra. Ainda há esperança para o seu filho. Ainda há esperança por essa nação chamada Brasil. Amém? Ainda há esperança. Porque não são afirmações minhas, mas é uma afirmação do Deus Jeová, o Deus presente. Ele declarou isso para Israel e deseja declarar para mim e para você, amada igreja. É um contexto em que esse povo estava voltando, né, para sua terra natal. E fazendo um parênteses aqui, quem assistiu um tempo atrás aquele filme japonês Ichirito no Namida? Ichirito no Namida. O pessoalzinho mais jovem assistiu. Obrigado, Kaoru. É isso aí, né? Qual que é a tradução disso aí? 1 litro de lágrimas. Então é um filme que realmente goteja, né, lágrimas. E eu assisti isso há um tempo atrás, né, algumas décadas atrás. Sabendo, né, do enredo da história, olha só minha cabecinha, né, eu estava ainda numa fase que tinha dificuldade em lidar com o sofrimento, com a dor, com a perda, com o choro. Sabe o que eu fiz, Kaoru? Não sei se você fez assim também, né? Diante dos capítulos que tinham, eu comecei pelo fim. Comecei, né, pelo fim, né? E fui indo, e aí eu terminei assim mais tranquilo. Olha só que besta, né? E esse texto aqui se refere ao que capítulo mesmo? Capítulo 10, é o último capítulo, né, de Esdras, né? E esse cidadão, né, se levanta diante de uma reunião e ele diz isso para o líder, né, sacerdote e escriba Esdras. Este é o nosso cenário, essa é a nossa condição como povo, como nação de Israel, né?
nós estamos em pecado, nós estamos em idolatria com o nosso Deus, nós estamos em adultério. E aí então, esse lei, vamos dizer assim, ele termina dizendo: ainda há esperança para Israel. E eu fico pensando a Márcia ministrando o meu coração: meu amor, como você é crítico, as suas palavras desferem, nossa, é um ácido puro. Não, isso é uma suposição, tá, pessoal? A pessoa já está até assim: Deus santifica esse pastor, né? É suposição, né? E depois de a Márcia ministrar essa questão, e ela vira para mim e diz assim: ainda há esperança para você, Manabo. Você está sentindo o drama aqui? E aí você pode discorrer as realidades que te contornam a sua vida. Você acentua as coisas que te consomem, que te desgastam por décadas talvez. Mas aí você tem que experimentar o sussurrar da voz do Espírito Santo de Deus. Cristo, por isso que é muito belo o cristianismo. Ele não maqueia, ele não passa um verniz por cima das nossas mazelas, do mal que habita em mim e em cada um de nós, a carnalidade. Então o Espírito Santo vem e ministra: Manabo, você é azedo. Como você é azedo? Mas ainda há esperança. Ainda há esperança para você, Israel. E que você então, ao olhar a sua realidade, a sua própria realidade, da sua família, do seu casamento, da sua sogra, do seu sogro, do seu patrão, você pontua algumas questões assim, e você ora assim, e declara: ainda há esperança para o meu marido Gessé Manabo Nishikajimura. Isso tem sido a oração da minha esposa. E ao nós olharmos essa comunidade, mas assado, cozido, fritado, essa igreja, ainda há esperança para a igreja evangélica Holmes de Presidente Prudente. Queridos, eu como pastor, eu preciso ter esse coração, esta fé e essa intrepidez, ousadia no Espírito Santo de Deus, alinhado na palavra de Deus, e declarar isso. Sim, existem lacunas, mazelas, coisas que precisam ser retratadas, em que Esdras, nesses 10 capítulos, retratou, e Deus vai ressuscitar esses valores e princípios. Então não é uma coisa de fast food que a gente vai, não, isso eu quero, isso eu não quero, não, a gente tem que trilhar. Se essa palavra, essa promessa, seja realmente real nas nossas vidas, a gente precisa então olhar com muita profundidade aquilo que Esdras nos diz. Amém? Olha para a pessoa do seu lado aí, fala assim: ainda há esperança para você. Amém? Ainda há esperança, em nome de Jesus Cristo. Queridos, é muito importante também. Está muito claro aqui. Será que podia apagar ali? Eu só queria comentar rapidamente. Quando a gente trabalha na palavra de Deus, a gente tem que entender um pouco o contexto, no sentido de onde se passou esse fato. Onde está o Brasil mesmo? O Brasil está aqui, é isso? Muito bem. O Brasil acho que está aqui, não, eu tenho certeza. A universidade me ajuda, tá? Porque eu fui muito ruim em geografia, tá? Mas muito bem, no panorama geral do nosso mundo aqui, está aqui, tá ok? Então vamos agora puxar um pouco a lente, Então, esse fato, de Esdras, em que, esse drama, essa narrativa do Velho Testamento, na sua grande maioria, ele, transcorreu nessa região aqui. Nessa região aqui. Tudo bem? Tá? Hoje seria o Iraque, a Síria, a Arábia, a Turquia, aqui a Europa, Afeganistão, África. Tá? Então aconteceu mais ou menos aqui, nesse centro aqui. Então vamos puxar um pouquinho mais, agora vendo o contexto disso aí. Muito bem, então esse povo estava aqui, em
Jerusalém. Isto. E teve uma época que então esse povo foi invadido por um rei. Esse rei se chamava... Isto. Se eu tivesse um quinto filho, acho que ia colocar. Graças a Deus, né, Giovanni? Você já é Giovanni, né? Okay, né? Nabucodonosor. Então, esse rei, né, chegou... Opa. E ele... Então, ele veio a invadir, né, Jerusalém e levaram cativos, né, para a Babilônia. E o livro de Esdras, então, seria a seta contrária, né? Mudou-se um rei, o texto vai nos dizer que rei começou a pegar a liderança, né? E esse rei, então, libera o povo. Então, é essa saga, né, do retorno para Jerusalém, para a construção, né, da estrutura do templo, reconstruir, né, o templo, os muros e as portas de Jerusalém. Muito bem, então é um panorama bem simples de questão de localização. Outra coisa muito importante para nós termos uma compreensão maior das Escrituras é no sentido, vamos dizer assim, da linha do tempo, podemos dizer assim, né? Então, lembrando que o povo de Israel foi dividido em quantos povos mesmo? Isto, línguas estranhas aqui, 2, 5, 6, né? Mas a Bíblia fala que em 2 povos, né? Do sul e do... É isso mesmo, norte? Uau! É isso mesmo, glória a Deus. E aí, muito bem. Eu estou ruim de botão aqui, né? Mas aqui então do norte e do sul. E aqui do norte foram quantos povos mesmo aqui que foi para o norte? 10 tribos para o norte? Não. Para o sul foi os 10, para o norte foram 2. Tanto é que são chamados aquele povo de samaritanos, né? E depois, para o sul, nós temos aqui, vamos ver se eu consigo, aqui, ó. Aqui então temos o cativeiro, né? No ano 605 antes de Cristo, Nabucodonosor. Depois entrou o Ciro aqui, e aí então a reconstrução, tá? Então Esdras está aqui, ó, nesse período aqui, ó, tá? Então capítulo de 1 a 10, tá? Então nós estamos aqui pensando na linha, né, dos acontecimentos, tudo bem? Então, feito essas observações, vamos abrir então em Esdras 1, de 1 a 5. Esdras fica no Velho Testamento, na minha Bíblia, fica na página 433 do Velho Testamento, e o texto nos diz assim: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como é também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus do céu, que me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Todo aquele que restar em alguns lugares em que habita, os homens desse lugar o ajudarão com prata, ouro, bens e gado, fora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, ao qual está em Jerusalém. Versículo 5: então se levantaram os cabeças da família de Judá e Benjamim, e os sacerdotes, os levitas, como todos aqueles cujo Espírito Deus despertou, para cumprirem a edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Amém, queridos? Que Deus continue a abençoar as nossas vidas, e essa palavra nesta
manhã. Muito bem, queridos. Quando nós olhamos para esse texto, o que a gente pode, de imediato, nós tirarmos aqui como princípio? Acho que, em primeiro lugar, que a gente percebe aqui, Deus é um Deus de promessas e que cumpre. Amém? Deus é um Deus de promessas. A gente vê isso nesse primeiro versículo, no primeiro ano de Ciro. Nabucodonosor veio a cair, e aí então Ciro toma a liderança, e então ele, mediante um cumprimento de uma promessa, que aconteceu onde? Em Jeremias 29:10, que nos fala assim: esta é a palavra do Eterno sobre o assunto. Que assunto? Desse povo que estava cativo. Assim que tiverem terminado os quanto? 70 anos. Então, esse povo ficou cativo 70 anos. Em um único dia antes, vou aparecer e cuidar de vocês, como prometi, e trazê-los de volta para a casa. Queridos, nosso Deus é um Deus que faz promessas. Às vezes a gente pode pensar: nossa, está demorando, hein? O meu marido, a minha sogra se converter. Queridos, olha que desafio. Talvez você nem vai poder desfrutar dessa conversão da sua sogra. Mas é importante você ter esse olhar, essa fé de que os meus filhos, a geração futura, com certeza vai experimentar das promessas de Deus. Amém? Porque o nosso Deus é um Deus de promessas. E esse povo então pôde estar experimentando e provando desta promessa. E eu achei interessante esse comentário que nos diz: um dos centros teológicos, um dos princípios dessa questão do livro de Esdras está em como Deus cumpre a sua vontade por meios diferentes e agentes humanos. Porque Ciro não era uma pessoa temente a Deus, era um ímpio. Era um ímpio. E Deus, a Bíblia nos fala aqui, o que? Despertou o coração, o espírito desse líder, mobilizou e liberou este povo. Eu achei muito interessante, queridos. Deus, ele é muito criativo. Ele pode, no passado usou até acho que um animal, para falar com o líder, Ele usa, ele é muito dinâmico. Então nós precisamos ampliar a nossa mente, nosso coração, a nossa fé. Ele usou esse recurso. Acho que não somente de maneira pontual, mas a gente pode perceber em alguns outros momentos históricos da palavra de Deus. Esse é o nosso Deus. Ele executa. Eu não posso ter essa pretensão. A coisa não vai acontecer se não for por mim. Balela. Deus vai usar. Deus pode usar essa geração. E eu creio nisso. Amém? Você que é da boa idade, você pode estar pensando: pastor, mas eu já servi ao Senhor no passado. Amém, glória a Deus. Mas hoje você pode ser um instrumento, está sendo um instrumento de Deus também. E Deus deseja te usar. Posso ouvir um amém da boa idade? Não, a irmã não, irmão? Vocês estão entendendo? Deus é um Deus de promessa e cumpre. E quantas são as promessas de Deus? O Google nos fala que existem, sabia? Mais de 8.810 promessas. E dessas 8.810 promessas, 85 dessas promessas são de Deus para o homem. Olha só quantas promessas. Promessas de salvação. 1 João 2,25. Esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Amém? A promessa que Deus nos deu. João 10,10. O ladrão vem para roubar, apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida plena. Se você precisa de sabedoria, Tiago 1,5. Se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade,
lhe será concedido. Olha a promessa de Deus, quantas promessas! Salmos 89 e 34 fala do caráter, do atributo desse Deus que faz promessa. Não violarei a minha aliança, nem modificarei as promessas dos meus lábios. Amém. Mas, queridos, não basta nós sabermos dessas promessas. O quão é importante nós vivermos alinhados com esse entendimento das suas promessas. Voltando um pouquinho atrás, na semana passada, quando nós meditamos sobre essa questão em 2 Coríntios, onde Paulo ele teve dificuldade em lidar com a questão de heresias, né? 2 Coríntios 11, 3, não sei se está aqui, não está, nos fala assim que, mas receio que assim como a serpente enganou a Eva, com a sua astúcia, assim também sejam corrompidos a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Com isso eu queria dizer, amada igreja, de que vivemos num mundo, vamos dizer assim, tecnológico, né? Do tut, do tutar e tal, do zapiar, de tantas informações, tantas lives que a gente está tendo, e a coisa intensificou nesse período, né, de pandemia. Mas eu tenho um quê de temor nesse sentido, né, dessa geração, de se perder dessa simplicidade e pureza devidas a Cristo. Tem um livro chamado, acho que Cristianismo Puro e Simples, bem antigo, né? Eu tenho esse temor. Por quê? Porque a gente está vivendo uma época muito boa também, mas de muito risco de nós perdermos, porque aí a gente quer sempre que sim, o nosso Deus é um Deus de novidades, amém? Mas tem algumas coisas que é rocha, né, que são questões inegociáveis, e nós como igreja, né, aquela expressão, né, que fala com o tal do sincretismo, a gente começa a abraçar algumas questões que a palavra não nos aprova. Mas por quê? Porque eu como líder, eu sou alguns, né, se colocam como animador de auditório. Eu não posso ser um animador de auditório, amém? Eu não posso, mas é tentador, né? E quem não gosta de uma fala, de frases de efeito que te levam up? Mas sim, mas esse up tem que ser na rocha que é Jesus Cristo. Então eu percebo que existe um grande risco, né, de a gente perder esta questão, e que sempre queremos ter. E a gente percebe, que eu percebo, de que as coisas de Deus é ontem, hoje e para amanhã. Então não precisamos colocar adendos, né? A palavra de Deus é isso, com relação a essa situação. E ponto. É ponto. Mas não, é que nós vivemos hoje no mundo do pontos de vistas, né? Então, pastor, aí tem um microfone, né? E tal, é relativo, né? Então, um dá mais atenção a esse detalhe vermelho aqui, outro fica mais nessa questão aqui do bocal do microfone, outro está olhando para o pedestal. Mas qual que é a essência do microfone? Qual que é a essência tua em Cristo Jesus quando te projetou? Da sua relação para com Deus? Por isso nós precisamos, então, continuarmos a caminhar nesse evangelho puro e simples de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? E essas promessas virão a nortear a sua mente e o seu coração através de dois princípios bem básicos que todos nós sabemos, que a gente acaba até negociando nos dias de hoje, que é a leitura da palavra. Ah, pastor, não, tem que ser uma coisa a mais, né? Leitura da palavra, leitura da palavra, a meditação da palavra. E outra questão, oração. Ah, pastor, oração, isso aí por décadas, né? Os pais da igreja falavam sobre oração. Será que não tem alguma coisa mais assim? Para eu poder assim, ficar arrepiado? Aquela questão, como foi o culto? Hoje o culto não me arrepiei. Ué, arrepiar?
não, né? O culto tem que nos angustiar. Porque a palavra de Deus é uma faca de dois gumes, né? Que trabalha. Tá? Então, nós precisamos, sim, né? Esse despertar do nosso coração, né? Ixi, acho que eu pulei algumas questões aqui, mas tudo bem. Né? O quanto nós precisamos desse despertar, né? Dessa questão do voltar às Escrituras. Né? Depois mais você pode em casa estar relendo esse texto de Efésios, né? E o quanto nós precisamos, né, de pedir esse despertar do Espírito Santo das nossas vidas. Né? Eu tinha colocado ali. Então, o despertar dos nossos corações, né? Só a Escritura, né? Então é só pela palavra de Deus, a oração, né? E jejum. Sim, há esperança para a tua realidade. Amém? Há esperança, porque nosso Deus é um Deus de promessas. Tá? No Deus que desperta a minha alma de forma sobrenatural, como foi essa questão do Ciro. O Ciro não buscou isto, mas veio de uma maneira sobrenatural, tocou o coração de Ciro. E de uma maneira, nós como cristãos, nós precisamos ser intencionais no sentido do meditar a palavra de Deus e da oração, né? E se assim Deus falar especificamente com respeito ao jejum. Que Deus nesta manhã, né, diante dessa afirmação que Deus ministrou ao nosso coração, ainda há esperança para pontinhos. Que essa esperança possa ser decorrente, né, desses dois movimentos, de Deus para com o nosso coração de uma maneira sobrenatural, mas também do meu coração de buscar, né, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Porque da parte de Deus, ele já se concretizou em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu único, para que todo naquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. De Deus para comigo, ele já teve uma ação. E nós precisamos, diante dessa ação, reagirmos diante do Senhor. Amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a intensidade, né? Para assim nós, né, entendermos, meditarmos em suas promessas. E você buscar alinhar o seu coração nessas promessas. E crendo de que Ele vai se manifestar, vai se cumprir. No povo de Israel foi 70 anos. Para você pode ser 70 anos também, mas pode ser 7 meses, 1 dia, 2 dias. Se nós tivéssemos um momento para testemunhar, né, da sua experiência, né, de resposta de oração para com Deus, muitos de nós vão dizer assim: Deus me respondeu, né, esse meu clamor. Ele foi até muito rápido, mas que tenhamos um coração, né, de meninos, né, na fé, vamos dizer assim, no bom sentido, quando Deus nos responde os nossos clamores com sim, e quando Ele fala não ou espere, que o nosso coração mantenha-se firme, tá? Diante desse desafio. Há esperança para cada um de nós. Então vamos mergulhar mais e mais na palavra de Deus, porque é um Deus que vem de encontro à sua realidade de uma maneira sobrenatural, mas também nós precisamos, né, buscar ao Senhor em oração, em leitura, né, da palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe, nos incomodando o nosso coração, não somente agora, mas do que dessa semana, que o Espírito Santo de Deus
possa realmente incomodar o nosso coração e possamos reagir diante daquilo que Ele nos falou e dizer: Senhor, eu quero das suas promessas, eu quero das suas promessas, mas você precisa meditar. Esta é a minha oração, e que Deus tenha misericórdia da minha vida e da vida de cada um de vocês em Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe. Por isso Deus nos desafia em Cristo Jesus de uma maneira pontual, no nosso caso como igreja Hollis e Presidente Prudente, nós pontualmente nos colocamos em torno desses elementos uma vez por mês, tá? Então, em obediência à palavra do Senhor, nós vamos ter esse tempo. Amém? Você que professa a fé no Cristo, Jesus Cristo de Nazaré, aquele que se fez carne, que se fez homem e habitou entre nós. Se você tem esse entendimento, você está convidado, a fazer parte desse tempo de comunhão, de realinhamento, do nosso coração diante a obra que Ele fez sobre as nossas vidas. Enquanto você recebe os elementos, ouça a palavra de Deus, que nos diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão e beber do cálice indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, coma do pão e beba do cálice. Amém? Com esse entendimento, com esta fé, com esta crença, possamos estar recebendo esses elementos, simbolizando essa obra perfeita, completa, que Jesus Cristo fez no Calvário, por causa da minha natureza, da nossa natureza. Amém? Que o Espírito Santo de Deus tenha total liberdade em nosso meio para estar examinando o nosso coração, a nossa mente, e diante desse examinar você possa reconhecer o pecado e confessar diante do Senhor, e crendo de que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado, de toda a injustiça. Com esse entendimento, com esse permitido do Espírito Santo de Deus fazer um checklist, na nossa consciência, no nosso coração, com gratidão, com fé, vamos estar recebendo o pão, e o suco de uva em Cristo Jesus. Amém? Comamos e bebamos, com reverência, com aquebrantamento, com alegria em Cristo Jesus.
Graças ao Pai, graças ao Filho, graças ao Espírito Santo de Deus, que nos leva nesta manhã a olharmos a Tua Palavra, de sermos fortalecidos por esse entorno desses elementos. Oh Deus, como se faz necessário nós pararmos, decidimos parar em torno desses elementos, para avaliarmos o nosso coração, para reconhecermos coisas na nossa vida que precisam ser trabalhadas ainda. Obrigado, Espírito Santo de Deus. E ao sair deste ambiente, desse entorno na mesa, ao voltarmos para as nossas realidades, possamos voltar justificados, Senhor, ó Pai. Nos tornarmos justificados, não porque nós merecemos, mas porque Tua graça nos alcançou novamente, como nós cantamos nesta manhã. Mais uma vez, eis-nos aqui, eis a Tua noiva, a Tua igreja em torno desses elementos. Oh Deus, não permita, Espírito Santo de Deus, que nenhum de nós venhamos a desviar, Senhor, ó Pai, desse mundo tenebroso, desse mundo mau, em que o inimigo vem para roubar, matar e destruir. Mas temos entendido de que o Senhor é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Senhor, ó Pai. Oh Deus, é o Deus desse tempo, desta geração, e nesse Deus que queremos continuar a alinhar as nossas vidas. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém, amém, amém.